O Poeta das Sombras e o Enigma da Morte na Idade Média. A Alvorada da Idade Média. A Idade Média, um período que se estendeu do século V ao século XV, é frequentemente lembrada por suas inúmeras características distintas: cavaleiros em armaduras reluzentes, castelos majestosos, a influência da Igreja Católica e, não menos importante, as sombras que pairavam sobre a mortalidade humana. Neste relato, mergulharemos na história desse período fascinante, explorando o papel crucial desempenhado por um personagem enigmático conhecido como o Poeta das Sombras, na busca por desvendar o mistério da morte. A chegada do poeta. A história começa em uma pequena vila medieval aninhada entre colinas verdejantes e bosques densos. Lá, em uma noite escura e tempestuosa, surgiu um homem misterioso. Vestido com roupas escuras que pareciam absorver a luz, ele se autodenominou o Poeta das Sombras. Sua chegada desencadeou um frenesi de curiosidade e temor entre os habitantes da vila. O Poeta das Sombras era um homem de poucas palavras, mas sua presença era inegavelmente intrigante. Seus olhos profundos e enigmáticos pareciam capturar as almas daqueles que o olhavam. Naquela vila, atormentada por doenças e tragédias frequentes, todos ansiavam por respostas para o grande enigma da morte. O Canto das Sombras. O Poeta das Sombras não demorou a estabelecer sua presença na vila. Ele se estabeleceu em uma cabana isolada, à beira da floresta, e logo começou a receber visitantes que buscavam orientação e entendimento sobre a morte. Sua sabedoria era inegável, e sua poesia, encantadora. Em suas palavras, ele pintava imagens da vida após a morte, retratando-a como um reino de sombras e luz, onde as almas encontravam paz e libertação das misérias terrenas. Sua poesia tinha o poder de acalmar os corações aflitos e trazer conforto àqueles que haviam perdido entes queridos. A busca por respostas. A notícia da chegada do Poeta das Sombras se espalhou além das fronteiras da vila, atraindo pessoas de toda a região em busca de respostas para suas perguntas mais profundas sobre a morte. Nobres, camponeses, estudiosos e clérigos procuraram sua sabedoria, pois todos eram igualmente afligidos pelo mistério que a morte representava. O Poeta das Sombras não discriminava ninguém. Ele acolhia todos em sua cabana modesta, onde compartilhava suas visões e poesias. Suas palavras transcendiam as barreiras sociais e religiosas, oferecendo uma sensação de unidade em um mundo dividido pela hierarquia feudal e pelas crenças religiosas divergentes. A confrontação com a Igreja. À medida que sua fama crescia, o Poeta das Sombras atraiu a atenção da Igreja Católica, uma instituição poderosa que não via com bons olhos as ideias que ele propagava. A Igreja considerava suas visões sobre a morte como heréticas e perigosas, ameaçando sua autoridade sobre as mentes e almas das pessoas. O Poeta das Sombras foi chamado a comparecer diante de um tribunal eclesiástico, onde enfrentou acusações de heresia e blasfêmia. A Igreja alegava que suas visões contradiziam a doutrina oficial sobre o além-vida e que ele estava minando a fé das pessoas. O julgamento e a redenção. No tribunal, o Poeta das Sombras se defendeu com eloquência e sabedoria. Ele argumentou que suas visões não eram uma negação da fé, mas uma interpretação diferente das verdades espirituais. Ele acreditava que a busca pela verdade deveria ser um processo contínuo e que o diálogo aberto e o questionamento eram essenciais para a evolução das crenças humanas. Seu julgamento dividiu a opinião pública. Alguns o viam como um herege, enquanto outros o consideravam um visionário. O Poeta das Sombras permaneceu firme em suas convicções, recusando-se a renunciar às suas visões em troca de sua liberdade. A viagem ao desconhecido. Após seu julgamento, o Poeta das Sombras partiu em uma jornada solitária em busca de respostas mais profundas sobre o mistério da morte. Ele viajou por terras distantes, conversando com sábios, estudando textos antigos e meditando em lugares sagrados. Sua busca o levou a explorar diferentes tradições espirituais e filosofias,
enriquecendo ainda mais sua compreensão do desconhecido. O retorno. Após anos de peregrinação, o poeta das sombras retornou à vila que o havia acolhido com tanto entusiasmo. Ele trazia consigo um conhecimento mais profundo e uma visão ampliada do que acontece após a morte. Sua poesia se tornou ainda mais sublime e poderosa, e suas palavras eram agora impregnadas de uma serenidade que transcendia o medo da morte. O legado do poeta das sombras. O poeta das sombras passou o resto de sua vida compartilhando suas novas visões e ensinamentos com aqueles que o procuravam. Sua sabedoria e poesia continuaram a acalmar corações e a iluminar mentes, oferecendo consolo àqueles que enfrentavam a inevitabilidade da morte. Sua vida e suas palavras deixaram um legado duradouro na vila e além. Sua busca pelo entendimento do mistério da morte inspirou gerações futuras a questionar, explorar e buscar respostas para as perguntas mais profundas da existência humana. A morte e a eternidade. A história do poeta das sombras nos lembra que, mesmo em tempos de incerteza e medo, há aqueles que se dedicam a desvendar os mistérios da vida e da morte. Na Idade Média, quando a sombra da mortalidade pairava sobre todos, ele se destacou como uma luz de esperança e sabedoria. Embora o poeta das sombras tenha deixado este mundo como todos os outros, sua poesia e suas visões sobre a morte continuam a ecoar através das páginas da história. Sua busca incansável pelo entendimento do desconhecido nos lembra que, embora a morte seja inevitável, a busca pela verdade e pelo significado é uma jornada que transcende o tempo e a eternidade. Edmilson Alves Pinto. Poeta das Sombras.